Capítulo 01. O mundo está chegando ao fim. Verônica pensou assim enquanto observava a morte de seu pai. Triturar, estalar. O monstro Bamut que atacou a cidade tinha o dobro do tamanho de um homem grande. Seu corpo, embora de formato humanoide, tinha um pescoço que parecia ter sido arrancado. Sua estrutura curvada se projetava com ossos projetando-se em cada junta, como um esqueleto enorme com apenas pele esticada sobre ele. O olho vermelho perto do coração estava se virando para cá. Ela sabia. Ela era a próxima. Ela seria a próxima vítima a ser devorada por aquela bocarra com presas. Seu corpo congelou, e um arrepio percorreu sua espinha, do topo da cabeça aos dedos dos pés. Corra! Você tem que correr. Por favor, mova-se. Por favor. A cada passo que o Bamut dava, um líquido espesso e pegajoso pingava no chão. Estava ficando mais perto. Mais perto ainda. Mas por que estou aqui parada como uma idiota? Verônica! Nesse momento, uma mão disparou de repente, agarrando seu braço e puxando-a para o lado. Arrastada pela porta aberta, ela reconheceu a parte de trás da cabeça pertencente ao seu salvador. Benjamin! Era Benjamin, o aprendiz de ferreiro. Ele era bem conhecido por seguir Verônica como um perseguidor. Mas aparecer em um momento como esse? E a família dele? Corri assim que ouvi o sino da igreja. Vamos nos esconder em algum lugar seguro, e então podemos escapar da cidade juntos. Sua mente estava completamente em branco, seu corpo mole como uma boneca, e ela se deixou arrastar. Movendo suas pernas por reflexo, Verônica finalmente conseguiu fazer uma pergunta sem sentido. Benjamin. E seus irmãos? A igreja enviará os cavaleiros em breve. Aguente só mais um pouco. Bayern é uma cidade grande, certo? É impossível que ela seja completamente destruída. A conversa sobre a chegada dos cavaleiros não foi uma resposta sobre o destino de sua família. Verônica arriscou um palpite. Benjamin também não sabia. Ele provavelmente tinha deixado a família para trás e vindo direto para cá. Vamos nos esconder aqui por um tempo. Quando finalmente chegaram ao abrigo de algumas ruínas desmoronadas, Benjamin puxou-a à força para se proteger. Verônica cambaleou como uma pessoa cujos parafusos se soltaram. Sua garganta se encheu de um gosto metálico, mas ela não sentiu dor. Talvez não fosse apenas um ou dois parafusos, talvez dezenas deles tivessem se soltado. Ela estava quebrada. Sua família estava morta, e ela estava quebrada. Essa percepção trouxe alguma clareza à sua visão. Aqui, pegue isso. O toque frio do metal contra sua mão fez Verônica olhar para baixo. Era um estojo de adaga, gravado com um lindo ramo de flores de camélia. Ela sempre quis isso, incapaz de tirar os olhos dele sempre que visitava a loja do ferreiro. Por que você está? Feliz aniversário atrasado. Aniversário? Verônica ecoou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Sim. Eu realmente gosto de você. Eu sei que você não gosta de mim. Mas eu te salvei, então me dê uma chance. Agora que você não tem mais família, somos só nós dois. Vamos deixar Bayern e nos casar. Suas palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro. O que ele acabou de dizer? Casamento? O que diabos somos nós? Sua mente estava nebulosa. Ela levantou a cabeça mais em horror do que em paixão. A cidade estava em ruínas. O destino de sua família era desconhecido e o amor era a menor de suas preocupações. Ela não conseguia explicar bem o sentimento estranho que a invadiu. Ser amada deveria ser uma coisa boa, não era? Mas, por algum motivo, ela sentiu uma onda nauseante subindo pela garganta. Era nojento. Sem perceber, Verônica deu um passo para trás. Estou pensando em ir para Kart e pedir ajuda ao meu tio que vende cavalos de guerra. Assim que nos estabelecermos lá. Bem. Verônica, pálida como um lençol, interrompeu seus planos se desenrolando. Sua voz era clara quando ela murmurou, obrigada. De verdade,
Obrigada por me salvar. Eu pagarei essa dívida pelo resto da minha vida. Mas não farei isso seguindo você. Então, por favor, me deixe em paz. Mesmo que eu morra aqui, não será sua responsabilidade. Vá para a sua família. Seus irmãos devem estar preocupados com você. Ela não sabia como seu tom suave não tinha mais energia mental para se importar. Com toda a sua sinceridade dita, ela saiu correndo de trás do muro onde eles estavam escondidos. Assim que ela pisou na rua aberta, ela foi recebida com uma cena infernal de preto e vermelho. Um prédio desabou a poucos passos dela com um estrondo estrondoso, assustando-a. Ela olhou ao redor em transe, seus pés se movendo como se estivessem sob um feitiço. A cidade estava um caos, mas ela tinha um destino em mente. Sua mente quebrada decidiu que ela precisava ir à igreja nos arredores da cidade. Ao lugar protegido por Deus. O lugar sagrado que Bahamut não ousaria se aproximar. A cidade estava envolta em chamas para onde quer que ela olhasse. Gritos e berros ecoavam entre as ruínas. Chamadas desesperadas por familiares desaparecidos agora estavam perdidas na cidade ensurdecida. Ela cambaleou, como uma pessoa bêbada, por um longo tempo até que alguém a agarrou pelo ombro e a girou. Ah, era Benjamin novamente. Seus olhos arregalados estavam cheios de um sorriso torto. Veni. Eu entendo o choque que você deve estar. Claro que entendo. Mas você realmente precisa consertar essa sua atitude. É fofo quando você se faz de difícil, mas só até certo ponto. Até eu me machuco. Com o tempo, um homem como eu vai simplesmente seguir em frente com uma garota mais obediente, sabia? Ela quase conseguia ver os parafusos se soltando nas têmporas de Benjamin, um por um, rolando para longe. Talvez ela não fosse a única quebrada. Benjamin também estava quebrado. Verônica abriu os lábios para falar. Dê um passo para trás, Benjamin. Você está começando a me assustar. Te assustar? Eu? Como você pode dizer isso? Arrisquei minha vida para te salvar. Mesmo enquanto aquele monstro enorme estava mastigando o cérebro do meu pai. Eu sou o seu salvador. Ele a sacudiu tão violentamente que o ombro dela gritou de dor. Ela lutou para se libertar, mas a diferença de força entre seu pequeno corpo e o corpo treinado de ferreiro dele era muito grande. Com o rosto pálido, ela gritou, ah! Benjamin, solte, isso dói. Foi naquele momento, enquanto eles lutavam, que ela o empurrou com todas as suas forças. Seu pequeno! Benjamin levantou a mão como se fosse atacá-la. Preparando-se para o golpe, Verônica fechou os olhos com força. E então, splash, sangue respingou em sua bochecha. Sangue? Seus olhos se abriram em fendas estreitas, depois se fecharam e se arregalaram novamente. Um líquido quente escorria do seu rosto como lágrimas, escorrendo pelo seu queixo. Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos estavam esticados até o limite, mas de alguma forma eles se abriram mais. Suas pupilas dilataram, e suas pernas tremeram enquanto ela dava alguns passos trêmulos para trás da cena diante dela. Foi fácil o suficiente recuar, sem nada mais segurando seus ombros. Gurde! No instante seguinte, Benjamin foi içado no ar, sua boca aberta na parte de trás da cabeça, incapaz de sequer terminar sua frase. Nenhum grito se seguiu, apenas o som nauseante de carne rasgando e rasgando, as últimas palavras de Benjamin. Verônica soltou um grito que pareceu rasgar sua garganta. Enquanto ela cambaleava para trás, seu corpo se inclinou e ela caiu no chão. Ah! Uma dor lancinante percorreu seu braço enquanto ela se preparava para cair. Doeu. Doeu muito. Deve ter quebrado. Sem pensar duas vezes, ela virou o corpo e começou a rastejar desesperadamente. Ela não sabia para onde estava indo, e isso não importava. Nunca houve um lugar seguro para começar. Ela estaria segura se chegasse à igreja? O solo sagrado realmente manteria Bahamut fora? Seus movimentos frenéticos rasgaram seus joelhos e mãos, suas unhas quebrando no processo. Mas ela não sentiu mais dor,
nem frio. Como um verme, ela rastejou pelo chão, pela neve. Ela só parou quando seus olhos avistaram letras vermelhas rabiscadas como pichações em uma parede. A mensagem estava escrita com sangue. Estava na linguagem dos textos sagrados, e Verônica leu inconscientemente as palavras. Deus derelique hominem. Deus abandonou a humanidade. Baque. 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 Sua visão se expandiu, absorvendo os restos espalhados ao seu redor, agora mais como pedaços de carne do que cadáveres. Uma torre de sino. Uma cruz corvos voando para baixo para pousar. O prédio à sua frente era a igreja que ela estava procurando desesperadamente, embora aqueles que vieram buscando a misericórdia de Deus tivessem sido despedaçados, sacrificados como cordeiros. Ha ha, ha 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 ha. Verônica caiu na gargalhada histérica. A grande declaração do Papa de que a luz da humanidade nunca se apagaria estava errada. A era em que a humanidade arrogante se sentava no topo da cadeia alimentar e governava o mundo estava oficialmente encerrada. Ela havia terminado no momento em que o meteoro caiu no Mar do Sul, e Bahamut rastejou das profundezas. Bayern pode não ter sido a capital, mas era uma cidade portuária conhecida em toda parte. As probabilidades eram claras, era o fim da civilização. Ugh! Nesse momento, um dos corpos que ela pensou estar morto gemeu, e Verônica levantou a cabeça bruscamente, correndo para a frente de joelhos. Uma mulher, encharcada de sangue, estava olhando com os olhos arregalados. Senhora, você está bem? Você consegue ouvir? Verônica congelou no meio da frase, sua boca aberta. Não foi o terror nos olhos da mulher que a deteve, embora estivessem encharcados em um medo negro e sem fundo. Era simplesmente que aqueles olhos estavam olhando, além dela. HNG. Um arrepio de pavor frio percorreu a espinha de Verônica. Seu corpo tremeu violentamente. Há coisas neste mundo que a gente sabe instintivamente, sem precisar ver. O medo avassalador, a ansiedade, o desespero, tudo isso a preenchia, sufocando-a em um manto de escuridão. Lentamente, com o medo apertando seu peito, ela virou a cabeça. Ele estava parado bem atrás dela, curvado, com a cabeça baixa em direção ao chão. Verônica cerrou os dentes, sua mente correndo em terror. Ela mal conseguia suprimir o gemido que ameaçava escapar de seus lábios. Como? Como é que tem uma cara? Sua visão turva vacilou. Era a primeira vez que ela o via tão de perto. Bom dia. Demônio. Diabo. Monstro. Julgamento enviado por Deus para esmagar a arrogância humana. Suas íris vermelhas encolheram enquanto suas pupilas negras dilataram, crescendo o suficiente para combinar com o tamanho de sua cabeça. Seu rosto grotesco e sem pelos se contorceu em um sorriso, enquanto guelras se alargavam onde deveriam estar as orelhas, confirmando que ele havia rastejado para fora do mar. Ele simplesmente a encarou em silêncio. Bahamut normalmente não tinha cabeça. Mas ela tinha ouvido as histórias. Um Bahamut que tinha devorado inúmeras cabeças humanas eventualmente criou uma que parecia humana. O fedor pútrido de carne podre era insuportável a uma distância tão próxima, como se um cadáver estivesse se decompondo bem na sua frente. Não reaja. Não provoque isso. Verônica pensou nos ratos e gatos que tinha visto nos becos atrás do mercado. O gato ficava sentado e observava até que o rato se movesse. A caçada só começava quando havia movimento. Então, contanto que ela não fizesse nada para torná-la interessante. Ela prendeu a respiração. Seu pulso batia forte em seus ouvidos, seu coração disparava como se estivesse prestes a explodir para fora do peito. Baque. 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 Ela arranhou o chão com unhas quebradas, tentando abafar qualquer som. Sua mente estava à beira de se despedaçar. Tum. 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 Os olhos vermelhos de Bahamut pareciam bater como um coração. As bordas de sua pupila inchavam e encolhiam, pulsando em ritmo. Verônica olhou para ele, quase em transe. Tudo mais no mundo desapareceu.
Não sobrou nada além do olho vermelho e seu coração. Vermelho. Tão vermelho. O mundo estava encharcado de sangue. Crianças nascidas neste mundo decadente lamentavam-se com o fedor de sangue que impregnava o ar desde sua primeira respiração, sua visão preenchida com um tom carmesim. Este mundo estava condenado desde o começo. Ele estava destinado à destruição. Seu batimento cardíaco diminuiu e finalmente parou. Um lampejo de sua vida passou diante de seus olhos. As mãos pequenas de um bebê. Sua mãe e seu pai, sorrindo amplamente. O primeiro boneco de neve que ela construiu e o calor da lareira. Conversas animadas no jantar e risadas. Sua mãe lendo um conto de fadas ao lado da cama. Sua mãe abraçando-a. Sua mãe. Então, a mãe que não lia mais suas histórias deitou-se na cama, oferecendo um sorriso triste. Seu pai cansado abaixou a cabeça em exaustão. Aproximando-se da cama, Verônica agarrou a mão do pai, e ele sorriu fracamente. Sob o céu limpo, vizinhos vestidos de preto se reuniram. Onde está Motmon? A pequena Veni perguntou, segurando a mão do pai com força. Ela olhou para ele, mas seu pai não tinha cabeça. Por que os humanos, quando confrontados com Bahamut? Eles morrem. Eles morrem. Eles morrem. E então eles renascem. Era como se alguém tivesse jogado tinta vermelha em sua visão. A imagem do pai fez seus membros tremerem, mas Verônica não gritou. Ela apenas sorriu levemente. Afinal, esta era Bahamut. Eu sou. Agora sou Bahamut. Você já foi assimilado. Naquele momento, a vívida memória vermelha se despedaçou, e o rosto frio de um homem surgiu entre os fragmentos. O barulho voltou a invadir seu mundo enquanto seu coração começou a bater novamente. O homem, de pé contra o pano de fundo do mundo em chamas e cheio de fumaça, agarrou Verônica pelos cabelos, forçando-a a olhar para ele. Ele tinha cabelos ruivos e estava vestido com uma armadura preta. Seus olhos ferozes brilhavam com uma energia escura e sanguinária. Ela lutou para se libertar, mas o aperto dele em seu cabelo era muito forte, causando uma dor aguda como se seu couro cabeludo estivesse sendo dilacerado. Enquanto ela chutava e se contorcia, o olhar desdenhoso do homem a perfurava. Ele falou em voz baixa e ameaçadora. Você quer viver? HNG. Mesmo que você tenha que rastejar através do fogo do inferno, você quer viver? Deixe-me ir. Responda-me. Se você disser que quer morrer, eu lhe darei uma morte sem dor. Morrer? Os lábios de Verônica se moveram silenciosamente. Ela não queria morrer. Ela tinha acabado de renascer. Então peça minha ajuda. O homem, como se lesse seus pensamentos, murmurou em voz baixa. Seu olhar ardente atravessou-a. Eu quero viver. Ajude-me. O rosto bonito do homem se contorceu em um sorriso cruel em um instante. A crueldade vinha em diferentes formas, e a dele era como uma criança arrancando as asas de uma mosca. Sua expressão se tornou divertida quando ele afrouxou seu aperto doloroso no cabelo dela. Parabéns por renascer. O homem cravou sua espada no chão na frente dela, a lâmina prateada refletindo as chamas vermelhas ao redor deles. Em sua superfície brilhante, um rosto pálido com cabelo preto curto e olhos vermelhos estava refletido de volta para ela. Olhos vermelhos, da mesma cor dos de Bahamut. O mundo está chegando ao fim. Mas a humanidade está evoluindo. O mundo estava desmoronando. Mas a humanidade estava evoluindo.